João capítulo 17, verso de número 17, eu quero fazer essa leitura inicial. O tema que estamos a abordar nesse mês de outubro é somente a palavra. Somente a palavra. Eu quero embasar a ministração de hoje nesse texto de João 17, verso 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Todos acharam? Diz assim o texto: oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos e ele ora por todos os que haveriam de crer nele. No capítulo 17, de 1 a 5, ele ora por si mesmo. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora pelos discípulos. E do 20 até o 26, ele ora por todos aqueles que haveriam de crer nele. E no verso 17, há uma afirmação de Jesus que eu quero ter como base para a ministração de hoje à noite. João 17, verso 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você pode repetir comigo, diga assim: santifica-os. Pode ser mais forte, diga: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem diz amém? Você pode se assentar e a sua atenção é preciosíssima para mim. Irmãos e amigos, o exercício do ministério pastoral nos ensina de forma muito veemente, clara, a primar sempre pela verdade da palavra de Deus. Dizer sempre a verdade a quem quer que seja, independentemente da situação. A verdade precisa ser dita com amor. Amém? Seja verdadeiro, verdadeira, mas para isso não seja estúpido, estúpida. Amém? Porque tem gente que quer justificar a grosseria e a ignorância sobre pretexto de transparência. Ah, porque eu sou assim, o que eu tenho que dizer eu digo mesmo. Ok, diga. Mas você não precisa falar com ignorância. Você não precisa usar de estupidez. Você não precisa agredir. A verdade sempre precisa ser dita. Isso é ponto final. Mas ela precisa ser dita em amor. Porque o nosso compromisso é fazer a vontade daquele que nos chamou. E a nossa maior preocupação na vida deve ser obedecer ao Senhor e fazer tudo aquilo que Ele nos ensina em sua palavra. Nesse tempo de ministério pastoral, eu tive uma experiência dentro do gabinete que eu nunca me esqueci. Onde eu atendi uma pessoa e ela pediu para que eu orasse por ela. E eu perguntei: pois não, qual a situação? E ela relatou para mim a situação e qual era o seu desejo. E depois dela ter me dito qual era a situação e o motivo da sua oração, tudo que ela estava pedindo estava fora da palavra. E aí, se você titubeia ou tem receio de dizer a verdade, você vai orar por algo que é contrário à palavra? Jamais. A verdade sempre precisa ser dita. Então, depois de escutá-la, eu tive que dizer, depois de escutar a pessoa, eu tive que dizer: não posso orar para que o Senhor faça o que você deseja, pois o que você está pedindo está completamente fora da palavra de Deus e fora dos propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família. A oração que eu vou fazer, disse a ela, é para que você se arrependa dos seus maus caminhos e de fato você se entregue ao Senhor Jesus. Agir assim, com base na verdade, não é fácil. Primar pela verdade, independentemente da situação, é difícil e não poucas vezes bastante desafiador. Nos tempos em que vivemos, então, a coisa complica ainda mais. E quando tratamos com pessoas que possuem um destino eterno, não podemos hesitar em lhes falar a verdade, por mais que essa verdade, num primeiro momento, venha incomodar. Perceba como isso é sério. Enquanto servos de Deus, enquanto filhas e filhos de Deus, eu e você precisamos viver a nossa vida com um compromisso com a verdade.
Abra sua Bíblia aí, por favor, em Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo de número 3. Eu quero ler com você o verso de número 17. Ezequiel, capítulo 3. O verso de número 17, ele vai dizer assim: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Pastor, o que é que Ezequiel capítulo 3, versos 17 a 21 está nos ensinando? Deixe-me esclarecer para vocês o papel do sentinela ou do atalaia, que foi aqui relatado nesse texto que a gente acabou de ler. No antigo Israel, eles ficavam posicionados nas partes mais altas dos muros da cidade, para informar o povo a aproximação de exércitos inimigos. Então, qual era a função do atalaia ou do sentinela? Se eles vissem e não avisassem que o perigo se aproximava, eles eram justamente responsabilizados. Esse ensinamento desse texto aqui nos ensina uma verdade que nenhum de nós, servos de Deus, podemos esquecer. Guarde isso para a sua vida. Conhecimento implica em responsabilidade. A partir do momento que eu conheço a palavra, eu sou responsável pelo conhecimento que eu adquiri. Qual era, vamos para o Novo Testamento, o pensamento de Paulo acerca da proclamação do Evangelho? Em Romanos capítulo 1, verso 14, ele diz assim: eu sou devedor a gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Em segundo lugar, era responsabilidade dele pregar. 1 Coríntios 9,16: se prego o Evangelho, não posso me orgulhar disso. Eu não prego para massagear o seu ego. Eu não faço uso desse púlpito para que depois do culto você possa me dizer assim: pastor, a mensagem foi legal, gostei demais. Meu objetivo não é esse. Nunca foi e nunca será. Eu fui chamado para ser um atalaia. Eu fui chamado para ser um sentinela. E incansavelmente, em amor, lhe falar a verdade que liberta. A verdade que vai evitar que você vá para o inferno. Pastor, que é isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Então temos a responsabilidade. Então aí, há muito tempo, eu já estou livre de alguém ficar chateado comigo. Na minha consciência, problema nenhum. Meu coração, tranquilidade. Porque a verdade eu vou sempre dizer em amor. Porque eu vou prestar contas àquele que me arregimentou para essa obra. Eu concordo em número, gênero e grau com Paulo. Eu sou devedor, eu conheço a palavra. Então, se eu estou no Uber, eu tenho que ter uma oportunidade ali para falar de Jesus lá no Uber. Se eu estou na academia e tem alguém que está limpando lá,
eu chego lá e digo a ele assim: obrigado pelo seu serviço, porque você deixa um ambiente aqui limpo para a gente poder malhar. E às vezes uma palavra assim muda o dia de uma pessoa. Porque ele não verbaliza, mas quando ele olha espantado, diz assim, é como quem diz assim: você me notou? Você está agradecendo pelo que eu faço? Nós carregamos a verdade que liberta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Então, uma vez que conhecemos a verdade, o que é que Paulo diz? Eu sou o devedor, porque conhecimento implica em responsabilidade. Se vamos para 1 Coríntios 9,16, se prego, não prego para ter seguidores. Não prego para massagear o ego de ninguém. Não prego para ser elogiado depois da mensagem. Se prego o Evangelho, não posso me orgulhar, porque me é imposta essa responsabilidade. E diz Paulo: e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, irmãos, se conhecemos a verdade, não podemos fugir dela. Paulo vai dizer também: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é... Mas a verdade incomoda, irmão. Eu até repostei um stories do pastor Josué. Ele estava ministrando, ele perguntou: quem gosta de ouvir a verdade? A pessoa, aí ele fez: não é verdade não, porque a verdade incomoda. Sim ou não? Às vezes ela agride, porque ela nos tira do conforto, do marasmo. Vê só, não tem coluna do meio. Só existe uma verdade e dois caminhos: ou céu ou inferno. Não tem outro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe a porta larga, e Jesus diz: muitos estão entrando por ela. E existe a porta estreita, são poucos que a encontram. Os profetas e o próprio Senhor Jesus anunciavam apenas a verdade, e quando necessário, pode ver a Bíblia, anunciavam o juízo. Algumas pessoas pensam que os profetas dos tempos bíblicos e de nossos dias não possuem sentimentos, como se fôssemos carrascos desalmados. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Falar às pessoas do seu destino eterno, no nosso contexto aqui, toda quarta, domingo de manhã, domingo à noite, nas vigílias, anunciar o que a palavra nos ensina, não é tarefa tão fácil. E nós precisamos depender completamente do Espírito Santo de Deus. Conhecer a vontade de Deus e anunciá-las às pessoas, e elas continuarem afastadas do Senhor, como fez Azael, é algo duro. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. O profeta vem, prega a palavra, ensina, e a pessoa permanece como? Afastada. Porque a gente sabe que quem convence não é o pregador, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Mas é maravilhoso quando a gente vê que o poder do Evangelho alcança alguém, a verdade do Evangelho alcança alguém e liberta. Olha só o que diz 2 Reis, capítulo 8, verso 11 e 12. Olha o que está escrito, põe o texto aí no telão, por gentileza. 2 Reis, capítulo 8, verso 11 e 12, diz assim: Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar, e perguntou a Azael: por que, meu senhor, está chorando? Eliseu chora, porque Deus havia lhe mostrado tudo o que Azael iria fazer. Deus revela ao profeta as atrocidades que Azael iria realizar. E quando você vai ver 2 Reis 8, Azael não quis se converter ao Senhor. Azael não quis abandonar o mau caminho. E de fato, cometeu tudo o que Deus mostrara a Eliseu.
desse lugar, pela misericórdia de Deus, anunciamos incessantemente a palavra, proclamamos a vontade de Deus para que toda criatura possa se voltar para Ele e ter uma experiência autêntica de conversão e mudança de vida. O profeta Jeremias compartilha detalhadamente o seu sofrimento. Ficou conhecido como profeta chorão, e ele declara, Lamentações capítulo 2, verso 11, meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque meu povo está destruído. E o que acontece antes? Jeremias havia anunciado o que aconteceria ao povo se permanecessem longe dos caminhos do Senhor, mas ninguém lhe deu ouvido, e para sua tristeza, ele viu o povo colher o que haviam plantado. O preço da desobediência é alto demais. Não pague para ver. O preço da desobediência é alto demais. E eu estou aqui para mais uma vez fazer somente o que Deus manda. Há quanto tempo você tem recebido a palavra do Senhor e permanece em seus próprios caminhos? Vivendo a vida como acha que deve viver? O que mexe muitas vezes e o que faz sofrer é que o juízo pode ser perfeitamente evitado. A consequência do pecado pode ser perfeitamente evitada. Mas não é, na vida de muita gente, por causa da teimosia. Jesus chorou. Lucas capítulo 13, verso 34 e 35. Lucas capítulo 19, verso 41. Jesus foi enviado ao povo e o povo lhe rejeita. Portanto, o juízo em Jerusalém era inevitável. Ele era a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Mateus capítulo 21, verso 42. A pedra angular era um item importantíssimo nas edificações daquela época. O templo tinha que ter uma pedra angular de 5,80 metros de comprimento e 1,13 metro de espessura. Qualquer edifício poderia ruir se a pedra angular fosse defeituosa. A pedra angular não podia ser qualquer uma, porque dela dependia a duração e a segurança do edifício. Posso te perguntar? A tua vida está edificada sobre o quê? É por isso que rui fácil, desmorona fácil, porque só existe uma rocha, e ela é Cristo Jesus. A sua vida está edificada sobre o quê? Na lida ministerial, de gabinete, de aconselhamentos, a gente vê às vezes quando um relacionamento acaba e parece que a vida da pessoa acabou, porque a vida estava fundamentada sobre aquilo. Não, o primeiro lugar da nossa vida tem que ser o Senhor, irmão. O primeiro lugar na nossa vida é o Deus eterno. Responda para você. Ouça o Espírito Santo falar contigo. A sua vida está edificada sobre o quê? Sobre qual fundamento? Você não pode pôr qualquer coisa como base de sustentação em sua vida? Se você for ver, bora ver, Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 2. Verso 20 e 21. Olha o que diz o texto. Efésios capítulo 2, verso 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Edificados sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. Essa igreja não é de homem nenhum. Essa igreja não está fundamentada em sabedoria de homem algum. Essa igreja está fundamentada na palavra. Essa igreja só tem caminhado de vitória em vitória porque o dono dela não é o pastor Pedro, é o Senhor Jesus. E não existe outra coisa para a vida da igreja, somente a palavra.
não é caixinha de promessa. Que você pega um versículo, só tem bênção na caixinha de promessa. Só tem vitória. Não, irmão. Deus fala tudo comigo e com você. Edificado sobre a pedra angular que é Jesus Cristo, nela a nossa vida tem base de sustentação. Mas somente em Jesus. Talvez você já vivenciou o desmoronamento ou o sério comprometimento da sua vida. Porque você colocou outras coisas ou pessoas como fundamento, como base de sustentação. A nossa mensagem nesse púlpito nunca mudará. Jesus Cristo e este crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina à destra de Deus e intercede por mim e por você. E nessa noite não será diferente. Todo mundo que assume esse púlpito para proclamar a palavra é um sentinela. Vai estar anunciando aquilo que Deus mandou. Diga assim: somente a palavra. Como foi que Jesus se revelou? João vai dizer. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Irmão, a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. Não existe mentira necessária. Como foi que Cristo se revelou? Você achou aí? Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O que é que diz o texto? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do... Como foi que ele veio? Cheio de quê? De graça. E de mais o quê? Passe algumas páginas da sua Bíblia. João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão... Volta algumas páginas da sua Bíblia. João capítulo 8, verso 44. Olha o que Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus está falando para os religiosos daquela época. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou ao quê? A verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua ou natureza, pois é mentiroso e ele é o quê? Pai de quê? Da mentira, irmão. Não existe mentira necessária, aceitável. Não existe. Jesus diz: seja o vosso sim, seja o vosso não. Então o que João nos ensina no Evangelho aqui é que a revelação de Jesus em nosso meio como homem foi embasada, se deu, aconteceu por meio da graça e da verdade. E diz também que ele, Jesus, é a verdade. Irmãos, uma coisa tem me chamado a atenção e é impressionante como de forma geral falta a verdade, seja na política, seja na família, seja na vida pessoal, profissional, enfim, em todas as áreas da sociedade tem faltado a verdade. E diante dessa escassez, temos um grande desafio, é o de sermos sempre verdadeiros. João Batista teve a cabeça degolada, porque chegou para Herodes assim: não é lícito você possuir a mulher do seu irmão.
João disse para Herodes, um poderoso da época: você é um adúltero. Falou a verdade. Ela precisava ser dita. Responda para você. Até que ponto você se compromete com a verdade? Até que ponto? Alguns podem dizer: pastor, até quando eu não me prejudicar. Eu quero lhe advertir com amor. Você está errado. Mateus 5,37, palavras do nosso Senhor. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Eu ensino isso desde pequeno a meus filhos. Errou, não minta. Diga: pai, eu fiz. Está errado e peço desculpa. Não minta. Porque se eu descobrir que você mentiu, aí vai ser pior. Fale a verdade, custe o que custar. Eu crio assim, porque eu quero formar 2 homens de Deus e uma mulher de Deus. E dentro da minha casa não tem mentira. É sim, sim, não, não. Por que a repetição no texto? Porque Jesus diz: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. A repetição da palavra, o sim, sim e o não, não, é a confirmação ou não da verdade. Não pode ser diferente com quem se diz nova criatura. Porque Jesus é muito claro, irmão, sem arrudeios. O que passa disso só tem uma origem. Se o sim não é sim e o não não é não, isso vem de onde? Vem de onde? Ah, não, é porque todo mundo faz. Não, irmão, vem do maligno. Porque ele é o pai da mentira. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Se bem que vivemos em um tempo onde a palavra não possui valor algum. Fosse o tempo em que para fechar um negócio bastava a palavra. Hoje até contrato assinado não vale de nada, sim ou não? Sim ou não? Seja uma pessoa de palavra. Se não deu para cumprir a palavra, procura a pessoa lá. Eu disse que ia fazer isso, não consegui fazer. Vamos rever isso aqui. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. Os relacionamentos dentro da sua casa são embasados em quê? Na minha verdade? Na mentira? Então você vive a constante tensão da possibilidade da verdade vir à tona e criar um grande problema em sua família. Isso não é vida. Jesus nos chama de filhos da luz. Irmão, não tem nada melhor. Quando alguém te pergunta: foi assim? Foi assim, assim e assim. Quem está na luz está em paz. É ou não é? É ou não é? Você passa por uma blitz. O documento do carro está atrasado. O guarda olha para o seu rosto e diz assim: tem problema, encosta. É ou não é? Porque dá aquele negócio dentro de como é que vai parar, não sei o que lá. A pessoa olha assim, parece que eles têm um radar. Agora quando você está certo, como é que você passa? Hein? Tranquilo. É ou não é? É uma maldição. Que é isso, pastor? É uma maldição viver uma vida dupla. Tem uma vida aqui como crente e tem uma outra vida lá fora. Péssimo testemunho. É preciso que haja coerência na minha e na sua vida. A mensagem que muita gente vai ler é a minha e a sua vida. A forma como resolvemos nossas coisas, fazemos negócios, o testemunho que nós damos. Não podemos ser pedra de tropeço na vida dos outros. Que eu e você possamos aprender com Jesus e que sejamos verdadeiros e autênticos em todo o nosso procedimento. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Como li recentemente e guardei para mim, a coragem de dizer a verdade
E o amor, ao dizê-las, são as marcas de um bom líder. Diga a verdade, resolva o que tiver que resolver, mas demonstre amor. Mas diga a verdade, sem arrudeios. O papo é reto. É assim, não dá mais, é por aqui, entendeu? É desse jeito. Dá para você reto, para não ter dúvida. Mas você não falou bem isso. Nós precisamos ser claros. Jesus foi esse líder enquanto homem. Ele nos deu o exemplo de um procedimento embasado somente na verdade. Nunca teve dificuldade em dizer a verdade. Como foi que Jesus tratou Nicodemos? Depois você lê, João capítulo 3, versos de 1 a 7. Um religioso influente procurou Jesus à noite, talvez para não ser visto. Jesus não poupou palavras. A Nicodemos ele disse: é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você nem entra nem vê o reino de Deus. Assim, irmão, desse jeito. Como foi que Jesus tratou a mulher samaritana? Depois você lê João capítulo 4, versos de 7 a 26. No diálogo com aquela mulher, Jesus mandou chamar o seu marido. Tocou na ferida. Mulher, chama o teu marido. Não tenho marido, é verdade. Porque já tivesse 5 e o que tem não é teu. O que é que Jesus está dizendo? Você está vivendo em adultério. Bora mudar de vida? Problema nenhum para dizer a verdade. Se não existe verdade em nossa vida, não se iluda, não há santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se não existe verdade em nossa vida, não se iluda, não há possibilidade de prestar a Deus uma verdadeira adoração. Pois Deus procura. Tem gente que Deus procura. Deus procura aqueles que lhe adoram em espírito e em... Irmãos, não é à toa que no Evangelho de João há essa ênfase feita por Jesus acerca da verdade. E episódios que destacam a importância da verdade. Há um fio condutor no Evangelho de João sobre a verdade. A verdade tem que ser a base da minha e da sua vida, irmão. Amém? Amém? Como Jesus é apresentado por João em seu Evangelho, como aquele que se manifestou cheio de graça e de verdade. E porque ele é cheio de verdade, nós não podemos ser diferentes. É nesse mesmo Evangelho que nos é dada a solução para todo aquele que não vive a sua vida embasada na verdade. Como pode alguém que não possui compromisso com a verdade passar a se comprometer com ela e ser verdadeiro em tudo? Vamos ver? Texto bastante conhecido. João 8, verso de número 32. Olha o que diz o texto. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmão, é esse confronto que o Senhor quer fazer comigo e com você. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por isso? Ser verdadeiro em tudo é ter certeza que não iremos agradar a todos. Como foi que Jesus tratou o jovem rico? Depois vê lá, Mateus 26, versos 16 a 22. Jesus sabia qual era o problema daquele jovem. Seu coração estava nas riquezas que possuía. E Jesus também não hesitou em dizer a verdade àquele jovem, apesar de ele ter ficado triste. Você me obedece desde a mocidade? Pega tudo que você tem, vende e vem me seguir. Creio eu que haveria a possibilidade de que, se o jovem fosse fazer aquilo, Jesus dissesse como fez com Abraão: não precisa fazer, porque agora eu sei que você me ama. Mas não, ele saiu triste, porque o coração dele estava nas riquezas. Ele saiu pior do que quando ele chegou, porque ele foi confrontado com a verdade. Tenho aprendido que, quando aconselhamos alguém, por mais que tenhamos intimidade ou não com a pessoa,
temos que primar sempre pela verdade da palavra de Deus. Se ela diz sim, é sim. Se ela diz não, é não. Púlpito é lugar de quê? É lugar de quê, irmão? Hein? Da pregação da verdade. Dessa igreja, domingo que vem, nós iremos exercer o nosso poder, o nosso direito cívico. Nunca coloquei nenhum candidato aqui, nem nunca vou colocar. Vou sempre lhe instruir. Você vai escolher quem você acha que vai lhe representar. O que eu sempre ensino é que a gente escolha com base nos nossos princípios, que são inegociáveis. O tempo da eleição vem, o tempo da eleição vai, mas os valores que norteiam a nossa vida são eternos. Não se venda. Vote de forma consciente. A ignorância é rentável. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. No Brasil precisa se investir em educação para tirar o povo da ignorância. Porque há muitos que voltam por causa de um tanque de combustível, por causa de R$300. E por isso está esse contexto no nosso país. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Porque a gente só faz aqui o que a palavra ensina. A palavra diz que nós temos que orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. É o que a palavra diz. Mas escolha quem você acha que vai lhe representar com base nos princípios eternos e imutáveis da palavra. Você pode dizer amém? Mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre virá à tona. Como 2 e 2 são 4, ninguém engana todo mundo o tempo todo. E eu vou terminar com a ilustração, que tem por tema a pergunta decisiva. Numa universidade, 2 amigos que cursavam medicina iam muito bem nas provas e trabalhos da faculdade. No final do semestre, ambos tinham notas entre 9 e 10. Havia uma prova final do curso de Química, mas a dupla estava tão confiante em suas notas que resolveu passar um final de semana festejando com amigos de outra universidade. E a festa foi grande demais. E a ressaca deles também. Ambos dormiram tarde demais, chegaram atrasados na universidade na segunda-feira, dia da prova final. Ao invés de tentar fazer o exame, a dupla procurou o professor e depois inventaram a história. E os dois afirmaram que o carro deles teve um pneu furado. E estavam sem pneu reserva. Segundo eles, demorou para consertar o pneu. Isso resultou no atraso e eles não tiveram como fazer a prova. O professor considerou a história dos dois e disse: ok, vou dar uma segunda chance para vocês fazerem o exame no dia seguinte. Ambos estudaram para valer aquela noite inteira, foram para o exame no dia seguinte, na hora marcada. O professor coloca ambos em salas separadas, entregou a provas a eles, e eles felizes: vamos fazer a prova, não temos que repetir, vamos passar. Quando começaram o exame, perceberam que a primeira pergunta era uma questão fácil e valia 5 pontos. 0,5. Animados responderam a primeira pergunta. Quando viraram a página, qual era a segunda pergunta? Qual pneu tinha furado? Levaram bomba, porque mentiram. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vai chegar o tempo que a vida vai perguntar: qual pneu estava furado? Feche seus olhos.